Esse é meu primogênito. Eu quero que a igreja estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Senhor, que se dispôs a estar aqui, trazendo a tua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor, nessa noite, venha sobre ele, Pai, com o teu Espírito Santo, com uma unção, Senhor, que venha direto de ti, com palavras remas, palavras que venham a edificar as nossas vidas nessa noite, Pai. Usa ele, Senhor, como um vaso que ele é em ti, Pai. Usa ele, Pai, para o louvor da tua glória. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Quando eu estou aqui, eu sempre estou em casa, porque é o povo que nos recebe muito bem, amém? Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês novamente, e principalmente nessa data, quando nós vamos estar comemorando os 46 anos de casamento, bodas de estanho, né? Ou bodas de zinco dos nossos pais. Então é uma honra muito grande poder estar aqui, junto com meu irmão Maico, Leonardo, e que bom poder todos participar, né? Nesse culto tão especial. E nós queremos dar uma saudação especial para os nossos irmãos lá de Nova Trento. Hoje nós cancelamos o culto lá em Nova Trento, no Ministério Vinho das Águas, para estar aqui. Somos um número pequeno, mas tem alguns irmãos aqui, né? Então sejam bem-vindos. E muito feliz aqui por ver também alguns familiares, alguns parentes, eu não vou citar nome que já foi citado aqui. Então, uma alegria muito grande. Irmãos, Deus ele colocou uma palavra no nosso coração para essa noite, e eu confesso que eu fiquei muito feliz quando Deus me deu essa palavra, porque para nós pastores pode não parecer, né? Você, de repente, você pensa assim que o pastor ele gosta de puxar a orelha da igreja quando precisa, né? Aqueles sermões de confronto, de pai para filho, quando a gente precisa corrigir ou disciplinar a igreja. Isso é muito delicado para nós. Não pense vocês que é fácil, porque quem aqui tem filho sabe muito bem o que eu estou falando. É muito mais dolorido para o pai, para a mãe, quando a gente precisa corrigir um filho, disciplinar, do que para o próprio filho. O filho vai receber aquela dor ali da correção momentânea, mas o pai, a mãe que precisou corrigir, disciplinar, às vezes fica sentindo aquela dor de ter que ter batido no filho, às vezes uma semana, dependendo de como que foi a gravidade da situação. Então é muito mais doído para um pai, para um pastor, ter que corrigir e confrontar. Mas glórias a Deus, que a princípio, né, porque o Espírito Santo sempre pode nos surpreender, mas a princípio a palavra que Deus me deu aqui é uma palavra é uma boa nova, é uma boa notícia, é algo que vai fazer você sair daqui desse lugar entusiasmado, cheio de esperança, cheio de energia para começar o ano de 2020, amém? Está todo mundo aí? Amém. Queria convidar você a abrir a Bíblia, se você tiver a sua aí, em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Glórias a Deus. Ezequiel, para quem não sabe, é o nome do meu avô, né? É o nome do pai do pastor Dalci. Então, quando Deus me deu esse texto de Ezequiel, eu já fiquei feliz já por aí, né? Porque todas as vezes que eu leio um texto de Ezequiel, eu lembro do meu avô. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas o que se fala dele é que era uma boa pessoa e que deixou muitos princípios que já foram aprendidos pelo meu pai e que ele repassou para nós. Todos acharam Ezequiel 37? Eu vou ler com você então, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles,
E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vocês o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então saberei que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. E mais uma vez nos submetemos, ó Pai, nós nos submetemos à Tua santidade, ao Teu senhorio, ao Teu domínio, ao Teu governo. Declaramos que Tu és Rei sobre esse lugar, que Tu és Senhor sobre esse ambiente, e damos a Ti, Espírito Santo de Deus, total liberdade para ministrar nesse lugar tudo aquilo que o Senhor tem planejado desde a fundação do mundo para essa noite. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas e usa-nos, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos para edificar o Teu reino e realizar a Tua vontade e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te convida, mas diga com energia, diga com fé. Diga para a pessoa, vou repetir: Deus te convida para ser o autor da sua própria história em 2020. Vou repetir, agora você olha aqui para mim. Deus te convida para ser o autor da sua própria história em 2020. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias de 2019. E sempre que nós nos aproximamos do novo ano, é sempre aquela sensação que como se Deus tivesse nos dado nas nossas mãos uma página em branco e uma caneta, e Ele dissesse assim para você: meu filho, vai começar um novo ano, e eu estou dando nas tuas mãos a oportunidade de escrever uma nova história, de começar um novo tempo, de vivenciar um novo momento. Você acredita nisso? Você acredita que Deus é um Deus que te dá novas oportunidades? Você acredita que Deus é um Deus de novos começos? 2019, uma palavra rema que Deus nos deu para a nossa igreja, para muitas igrejas que estão debaixo da cobertura do apóstolo René, é que foi um ano de novos começos. Deus é um Deus de novos começos. Durante muito tempo aqui na igreja de Canelinha, você encontrava um banner, está aqui na sala do lado, que nos faz lembrar que Deus, Ele é o moleiro e que nós somos vasos. A Bíblia diz em Jeremias que Ele é o moleiro e nós somos vasos. Ele é um Deus que nos molda a fim de que os seus propósitos, os seus sonhos possam ser cumpridos nas nossas vidas. Mas esse Deus, Ele dá a cada um de nós uma coisa que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. A Bíblia fala em Deuteronômio: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês o caminho de vida e o caminho de morte. E aí Deus, Ele aponta: olha, escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da bênção. Nós estamos prontos para começar mais um ano. E Deus nos chamou aqui nessa noite para nos dizer: olha, vai começar mais um ano. 365 dias tem pela sua frente. E você pode começar hoje mesmo a escrever uma nova história. Escolha hoje um ano
escolha viver um ano de bênção, escolha em 2020 trilhar o caminho do Senhor, desenhar uma nova história para a sua vida. Deus permite que cada um de nós possa construir a sua história, e você precisa saber disso nessa noite. Você precisa saber que Deus, como teu Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele deseja que você possa escrever o melhor ano, o melhor capítulo da sua história em 2020. Você crê nisso? Amém? Quando se inicia um ano, então Deus nos dá essa oportunidade. A Bíblia diz em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós cremos, irmãos, muitas vezes quando eu tive a oportunidade de ministrar sobre esse texto de Gênesis 1, que Deus seria muito estranho Deus ter criado um planeta sem forma e vazio. Seria muito estranho, muito esquisito, um Deus como o nosso Deus, um Deus que é tão criativo, que é tão inteligente, que é tão sábio, criar um planeta destruído, ou criar um planeta sem forma e vazio, ou criar algo que fosse um caos. Não, Deus criou tudo maravilhoso. Foi nesse tempo em que viveram os dinossauros, né? Lá em casa agora a moda é dinossauro. Eu tenho um filho de 3 anos e ele é apaixonado por dinossauro. Ele tem uma coleção de dinossauros. Então não tem como você viver com o Levi ou conviver com ele e não falar sobre dinossauros. Então, os dinossauros existiram sim. Mas nós acreditamos que com a queda de Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo, ele era um anjo de luz que conviveu com Deus lá no céu. E a Bíblia diz que ele resolveu tomar o lugar de Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz em Isaías: subirei ao monte do Senhor e me assentarei no seu santo lugar. E por causa disso, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa do desejo dele de tomar o trono de Deus, a palavra de Deus diz que Satanás, ele foi expulso dos céus. Esse anjo de luz, juntamente com uma terça parte dos anjos do céu, foram expulsos daqui para a terra. E eu creio que a queda desses milhares de anjos, também conhecidos por nós como demônios aqui na terra, fez com que a terra se transformasse num caos. A terra veio a ser sem forma e vazia. Essa palavra era, no hebraico, significa veio a ser. Ou seja, Deus criou um mundo perfeito. Deus desenhou, sonhou em ter uma família perfeita, filhos perfeitos, um mundo perfeito. Mas a queda de Satanás aqui na terra, e esses milhares de demônios agindo aqui na terra, fizeram com que a terra se transformasse num caos. E aí Deus então disse: haja luz. Deus então resolveu redesenhar a história. Deus resolveu reconstruir o planeta. E assim como Deus, naquele momento, Ele desenhou uma nova história, da mesma forma, hoje, quando nós estamos às vésperas de um novo ano, Deus está dando uma caneta na sua mão, uma página em branco, e está te dando a oportunidade de escrever o melhor ano da sua história. Você crê? Amém? Deus está nos dando a oportunidade. Quando a mão do Senhor levou o profeta Ezequiel até um cemitério, até um vale de ossos secos, quando ele se depara com aquela situação, essa situação representava a mesma situação do princípio da humanidade, quando Satanás caiu aqui na terra. Um caos, uma terra sem forma e vazia, um planeta sem esperança. O vale de ossos secos, o cemitério, representa algo morto, representa algo destruído, representa o caos, representa algo sem esperança. E quem sabe, querido, você chegou aqui nos últimos dias de 2019 com as suas últimas energias. Quem sabe você olha para o teu casamento e você pensa assim: olha, não tem mais jeito, eu não sinto mais nada pela minha esposa, eu não sinto mais nada pelo meu marido. Olha, os meus filhos são rebeldes, os meus filhos não são educados, eles não me obedecem, eles são revoltados, eles são isso, eles são aquilo, parece que não há mais jeito para os meus filhos.
Quem sabe você chegou aqui e você tem um marido que está perdido no álcool, perdido na droga. Você tem filhos que estão envolvidos com álcool, com droga ou com alguma coisa ruim. E você chegou nos últimos dias de 2019 e você deve estar pensando assim: o que será de mim em 2020? Vai de mal a pior, só vai piorar. Quem sabe você chegou aqui hoje e você tem aquele hábito de assistir o noticiário, ver aqueles programas como o do Datena, né? Aqueles programas, aqueles noticiários de violência que acontecem muito lá em São Paulo, e aí você só vê morte, destruição, desgraça, problema, dor, sofrimento, e aí você pensa: 2020 está chegando aí, não vai mudar nada, vai ser tudo igual, vai ser violência, vai aumentar a corrupção, vai aumentar isso, vai aumentar, vai piorar. Deus te chamou aqui para te dizer: profetiza. Profetiza sobre a desesperança. Você tem oportunidade para escrever uma nova história. Você tem uma oportunidade para chegar diante do teu casamento, diante dos teus filhos, diante do trauma, diante da dor, diante da enfermidade e dizer: haja luz, ser curado, ser transformado, ser mudado. Eu não aceito essa situação, amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glórias a Deus. Deus deixou para nós uma arma. Ele deixou para nós a capacidade de profetizar, de determinar o nosso futuro. Quem escreve o seu futuro é você mesmo, irmãos. Por causa das escolhas que fazemos. Nós fazemos muitas vezes escolhas ruins lá no passado, e nós somos muitas vezes especialistas em culpar Deus pelas consequências das próprias escolhas que nós fizemos no passado. Se hoje nós estamos experimentando algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de trauma, ou passando por alguma luta, examine-se para ver se algumas dessas lutas não têm a ver com algumas escolhas que nós fizemos lá no passado. E aí muitas vezes nós culpamos a Deus, muitas vezes culpamos a Satanás, né? Como diz o meu sogro, né? Satanás tem as costas largas, porque nós somos especialistas em colocar a culpa nele. Desde o início da criação, quando Adão e Eva pecaram, Deus aparece no jardim para confrontar Adão. E Adão: olha, a mulher que tu me deste, Senhor, ela é a culpada. É a mulher que tu me deste. Lá em casa está dando tudo errado por causa da mulher que tu me deste. É ela que é o problema. Não, eu sou santo, eu sou o sacerdote legítimo, eu sou o cara, eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai, mas a mulher que tu me deste, ela é o problema lá em casa. E quando a gente não põe a culpa no nosso semelhante, aí então é Satanás. Eva, quando foi confrontada pelo Senhor, ela disse: não, o Satanás, foi ele me seduziu. Mas Deus está nos chamando para um novo ano, para um novo tempo, onde a gente vai tirar o dedo do nosso próximo. Como eu sempre digo à minha esposa, que me ensinou isso, né? Sempre que a gente faz assim, tem um dedo apontando para a pessoa que a gente está incriminando, 3 apontando para nós e 1 para Deus. Por isso que quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se você ler os primeiros 5 capítulos do profeta Isaías, você vai ver Isaías dizendo: ai daquele lá, ai do rei Urias, ai do fulano, ai daquele lá. Até que Isaías teve um encontro com Deus. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ele parou de dizer: ai do fulano, ai do Beltrano, ai do pastor, ai do ciclano. E ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, que habita no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 2020, Deus nos convida para olhar para dentro de nós, para olhar onde nós podemos mudar, onde nós podemos ser melhores, o que nós podemos construir de melhor. Deus está te dando hoje uma chave, Deus está te dando uma caneta e um papel em branco para começar um novo tempo, uma nova história. Amém? Amém. Você acha que quando Ezequiel chegou diante daquele vale de ossos secos, ele já chegou assim olhando?
e pensando assim: eita glória, olha só, que exército maravilhoso, que bênção, que glória, olha só onde é que Deus me trouxe. Deus me trouxe no paraíso. Não, irmãos, Deus levou ele no cemitério. Deus levou ele no pior lugar. Deus levou ele para o verdadeiro deserto. Você acha que o profeta muitas vezes é livrado de ir para esses lugares, irmão? Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, Deus nos leva para o cemitério, o próprio Deus com a sua mão, Ele nos coloca em alguns ambientes que a gente nunca escolheria estar ali, mas porque Deus te escolheu desde a fundação do mundo, para cumprir um propósito, para realizar um sonho, para marcar a sua geração. Ele vai te colocar muitas vezes até onde você não quer, porque Ele tem desenhado também o teu futuro. Amém? Ele tem tudo preparado. Ele desenhou algo para você, mas nós precisamos querer, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, seja feita a tua vontade. Por isso eu quero te dizer que a melhor forma de começar 2020 é começar com a seguinte oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade em 2020, na minha vida e na minha casa, assim na terra como é no céu. Amém? Glórias a Deus. Deus nos chama a exercer a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, se você quiser abrir. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ofereceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terra com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e consumador. Pela fé também própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Eu vou pular lá para o versículo 32, para a gente ser um pouco mais rápido. Lá pulando para o versículo 32, diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
Uns, pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém, queridos? Até aqui é o suficiente. Se você prestou atenção, se você lê Hebreus capítulo 11 inteiro, a gente resumiu um pouco. Hebreus capítulo 11 é considerada a galeria dos heróis da fé. Você descobre ali que homens, mulheres conquistaram o impossível através da fé. E Deus te chama aqui nessa noite para te dizer que você também pode conquistar o impossível através da tua fé. Você pode profetizar diante do vale de ossos secos, e você deve profetizar diante da adversidade. Você não precisa aceitar a adversidade. É claro, irmãos, é claro que a palavra de Deus diz em Eclesiastes que todas as coisas sucedem igualmente, tanto aos que servem a Deus como aos que não servem a Deus, tanto aos que sacrificam como aos que não sacrificam, tanto aos justos como ao injusto. Ou seja, o fato de nós seguirmos a Deus, o fato de nós sermos tementes a Deus, o fato de você frequentar uma igreja, entregar o seu dízimo, a sua oferta, isso não te livra de nada, isso não te torna alguém autoimune, que não vai passar pelas dificuldades ou as tribulações que o mundo apresenta. Por isso Jesus Cristo nos preveniu dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, a tribulação na vida do crente, com permissão de Deus, ela tem um propósito: moldar o nosso caráter, para que possamos nos tornar semelhantes a Jesus. Só que também eu preciso estar atento, porque tem dois tipos de luta na vida do crente, tem dois tipos de deserto. Tem aquele deserto que Deus te manda, tem aquele vale de ossos secos que a mão do Senhor te pega e te carrega lá. Não foi você que foi por livre e espontânea vontade, é a própria mão do Senhor que te leva no meio do vale, é a própria mão do Senhor que te leva no deserto. Assim como o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, lá em João 4, para ser tentado e provado por Deus. Então existe o vale que Deus te leva, mas tem vales que a gente vai por escolha própria, quando nós fazemos más escolhas, quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos ceder à tentação, quando nós escolhemos fazer o que é mal aos olhos de Deus. Aí esse deserto você foi sozinho, e aí você vai passar pela prova, não porque Deus quis que você passasse, mas por causa da escolha que você fez. Em 2020 Deus está nos dando a oportunidade. Faça escolhas certas, escolha o caminho certo, escolha seguir a Deus, escolha obedecer a Deus e aos seus profetas, como foi dito aqui pelo pastor Maico. Existem duas coisas que nós precisamos obedecer, três eu diria. Primeiro, a palavra de Deus e os seus mandamentos. Segundo, a voz do Espírito Santo de Deus. E terceiro, os profetas usados por Deus. Muitas vezes Deus tem usado profetas que têm nos apontado o caminho, têm nos dado direções, e muitas vezes nós resistimos aos profetas de Deus. Nós não damos ouvidos, e por conta disso também muitas vezes fracassamos e sucumbimos. Precisamos estar atentos, como foi dito aqui: creia em Deus e nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Pergunta que eu faço para você hoje: você está satisfeito com o que você viveu até aqui? Você já está satisfeito com o que você conquistou até aqui? Você sabe que Deus tem muito mais preparado para nós?
Que o que você experimentou aqui talvez seja só uma gota d'água diante dos sonhos que o Senhor tem para a tua vida. Já foi dito aqui, eu vou repetir. Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. O que você espera para 2020? Quais são os teus sonhos para 2020? Se você chegou aqui sem sonhos, se você aqui chegou aqui sem esperança, se você chegou aqui sem fé, Deus nessa noite Ele quer ativar a tua fé. Ele quer dizer para você, você pode construir o futuro que você quiser através da tua fé. Ele te convida nessa noite. Nós vamos ficar de pé daqui um pouquinho. E eu quero incentivar você. Nós vamos profetizar. Nós vamos orar. E nós vamos declarar vida. Nós vamos dizer, haja luz sobre o meu casamento. Haja luz sobre o meu trabalho. Haja luz sobre a minha família. Você vai profetizar. Eu não sei, querido, em qual área que você está precisando de um milagre, mas eu quero te dizer que o nosso Deus ainda é o Deus de milagres. Ele ainda abre mar vermelho, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda cura o enfermo, Ele ainda salva casamento perdido, Ele ainda restaura, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. E se você crê, você pode aplaudir o Senhor. Amém? Aleluia! Chegaram até a fazer um filme. Deus não está morto. Irmão, se você não crê na palavra de Deus, Deus vai começar a levantar ímpio, vai começar a levantar o cinema, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai chamar a atenção até que todos entendam que Ele não está morto, Ele está vivo. Nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia! Permita que o Espírito Santo de Deus, assim como Ele tomou Ezequiel nas mãos e conduziu ele a um lugar difícil, mas havia um propósito. Deus queria ensinar fé a Ezequiel. E não pense você que você vai aprender fé, irmãos, recebendo só bênção, só alegria, só vitória. Tudo dá certo na tua vida, tudo acontece. Não, irmãos. Se Deus está permitindo algum calo no teu sapato, se Deus está permitindo uma ferida, se Deus está permitindo uma adversidade na tua vida, Deus está ensinando você a usar a tua fé. Comece a dar glória. Comece a agradecer a Deus por esse problema. Comece a agradecer a Deus por esse vale. Comece a agradecer a Deus por essa luta. Porque Deus está ensinando você, está te desafiando a exercer a tua fé, a chegar diante daquilo que aos olhos humanos parece impossível. Você pode chegar e dizer, aos olhos do médico é impossível, para o homem é impossível, mas para o meu Deus não existem impossíveis. Aleluia! Nós temos pessoas aqui, irmãos. Nós temos pessoas que poderiam subir aqui agora e contar para você desse Deus, esse Deus que faz milagres. E eu vou fazer isso. Eu vou convidar o Maico a vir aqui agora de novo. Vem aqui, o Espírito Santo está mandando. Ele vai contar para você, ele vai dar um testemunho da prova que ele passou e do que Deus fez. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Manda, a gente obedece. Querido, você já conhece, alguns aqui já conhecem, né? Nós temos 3 filhas e a nossa filha mais nova, a Carol,
que está ali atrás agora. Depois a gente chama ela aqui. Vocês já viram ela, né? Está ali no parquinho, na salinha. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela passou por um processo, foi diagnosticada com leucemia. E eu costumo dizer, né? A gente já tinha passado outro processo de perdas financeiras e situações no casamento, com todo mundo, né? Passado por tanta coisa nessa vida e até ali a gente tinha chego. Mas quando a gente se deparou com essa questão da doença, uma doença grave, que é um câncer, né? E que o médico, ele te diz assim, pode ser que dá certo, pode ser que não. Tem alguns casos que evoluem e é curado e fica tudo bem. Outros casos piora e a criança não resiste. Então quando a gente recebe essa notícia, quando tu olha para um médico, essa aqui é a Carol, obrigado filho, veio aqui, quem tem mais vergonha. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, nosso coração, a nossa fé, na verdade, né? A gente tem 2 escolhas: ou ficar chorando e lamentando e achar, pois será que Deus tinha isso para mim? Como é que vai ser agora sem ela? Ou começar a decretar o milagre, o impossível de Deus, aquilo que Ele pode fazer, porque já que Ele deu a palhinha, né? A Bíblia fala em Isaías que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças e enfermidades já foram curadas. Só que a gente não entende porque Ele já levou sobre si, nós já fomos curados. Deus já tem um plano perfeito para nós de prosperidade, de cura em todas as áreas. Só que a gente vive aqui nessa terra passando ainda por elas. E é uma verdade isso, ela ficou verdade, ela ficou mal, ela ficou sem andar 3 meses, ela ficou debilitada, vômito, tomou morfina. Eu via com os meus olhos a doença, eu via o mal. Só que Deus, em sua infinita sabedoria, no seu amor, Ele nos concede uma outra maneira de ver as coisas, que o Cristian falou aqui. Pela fé, pela palavra, eu posso ver esse mal e decretar sobre ele a cura. Ele já levou sobre si. Eu posso decretar a saúde, eu posso decretar, sabe, eu posso começar a olhar a doença ou a situação. É uma benção, né? Ela só vai dormir 3 horas da manhã, todo dia assim. Pois eu vou dizer que ela está curada, tá? Não precisava, né? Então eu posso olhar para a situação que eu estou vivendo ali e trazer pela fé a realidade do céu, o decreto de Deus sobre aquilo que tá me fazendo mal, sobre aquela realidade que eu estou vendo. O Cristo falou aqui, as notícias estão aí, sabe, gente? O tempo todo nos ocorrem essas situações, mas nós temos uma ferramenta poderosa que pela fé, sabe, tudo já está pronto, tudo já foi feito. A Bíblia fala, sabe, que o preço já foi pago. Então a gente pegou diante daquela situação, doeu muito, choramos muito, tivemos que lutar cada dia, sabe? É um processo na nossa vida. Tem coisas que a gente ora e acontece, no outro dia está tudo certo, mas tem situações, como o Cristian falou, tem alguns desertos que Deus nos leva para nos aprender alguns processos, como ele está pregando aqui. Então a gente aprendeu esse processo de vencer o mal a cada dia, de agradecer. Chegava no final do dia, a gente ia para o hospital, tinha toda a questão de quimioterapia. Gente, fica um dia no hospital do câncer ou na ala de oncologia de um hospital infantil, vocês vão sair de lá agradecendo a Deus o tempo todo, por tudo que vocês têm, por tudo que vocês são. Se você tem um problema, aquele problema ele some diante de uma situação, de uma enfermidade de uma criança, sabe? A gente acaba, eu sei que tem pessoas que têm situações mais difíceis, mas assim, acaba ficando pequeno.
Então, a gente saía de lá no hospital, feito aquele tratamento, dor, choro e tal. E assim, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pela cura da Carol. A gente se reunia toda noite, fomos instruídos por um pastor, profetiza, declara a fé, declara a cura, traz a existência. O que é a fé, né? Ficou o Christian dizendo, o Mike já falou aqui, agora o Mike vai dizer, o Christian já falou aqui, né? A fé é a certeza das coisas que não existem, a convicção das coisas que não se vê. Eu não estava vendo a cura, mas eu tinha certeza que Deus já havia curado ela. Então, pela fé, eu passava mais aquele dia, e eu declarava, nós orávamos em família, todos os dias ali por semanas, até que um dia, eu já contei isso aqui, alguns não sabem, até que um dia, a própria Carol tomou posse da cura. A própria Carol tomou posse que ela estava curada, não estava doente. E ela chegou para a mãe dela e disse, mãe, esse louvor que está tocando é aquele louvor que tocou quando Jesus me curou. Então a gente não sabe qual foi o dia. Na verdade a gente sabe, né? A cura dela aconteceu há 2000 anos atrás lá. Mas enfim, vocês entendem? A gente não sabe qual foi o dia ali. Mas pela fé ela foi curada. Gente, ela está aí. Já passaram-se 2 anos e ela está aí. Perdeu todo o cabelo, cresceu de novo, veio mais lindo. O pessoal pergunta se a gente faz bigodinho ali, né? Que é crespinho atrás, lisinho aqui. Não, é Deus. O segundo cabelo veio melhor do que o primeiro. E o que eu quero dizer para vocês? Agora em janeiro, né? Ela está terminando agora um dos processos que chama manutenção do tratamento. E agora em janeiro, no nome de Jesus, ela vai fazer a última consulta que vai liberar ela do tratamento. Não seria a última consulta da vida dela, mas que vai liberar ela do tratamento. Então lá no hospital tem uma ala que é feito os tratamentos e tem um sino lá. E agora no mês de janeiro nós vamos tocar esse sino. Eu quero gravar isso, quero botar na internet para vocês verem. Esse sino, né, que representa que saiu fora do tratamento. A gente já sabe que ela foi curada tudo, mas assim, ó, Deus é fiel. E a gente vai poder ver com os nossos olhos a cura também. Assim como a gente viu a doença, a gente vai ver a realização da nossa oração, da nossa fé, de todos vocês que eu sei que oraram junto, né? Porque essa vitória não é só nossa, é dos outros. Gente, quando nós oramos por uma causa, por um propósito, e esse propósito não diz só com as nossas coisas, mas diz com a vida de outras pessoas, Deus atende. Deus atende. Então eu agradeço pela oração de vocês. E assim, eu não sei qual é o milagre, como o Cristo tem falado para chegar. Não sei o que vocês precisam para o ano que vem. Eu sei que já está pronto. Eu sei que Deus já tem isso escrito para a história de vocês. Tome posse, sabe? Caminha pela fé, mesmo doendo, mesmo, sabe? Com lágrimas, né? Como diz a Bíblia, continua a profetizar. Então, tão cedo você vai ver a sua bênção, o seu milagre, tá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé. E nós queremos exercer a nossa fé. Eu quero convidar você nesse momento. Se você chegou aqui, se chegou alguém aqui nesse lugar com alguma enfermidade, como foi dito aqui, Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu quero orar nesse momento por você que chegou aqui doente. Querido, se tem alguém que chegou aqui, não importa se for um câncer, não importa o tipo da doença, não importa o tipo da enfermidade, para Deus não existe impossíveis. Para Deus não tem diferença nenhuma do tipo da doença. Para Ele tudo é fácil. Ele é o Deus dos impossíveis. Então eu quero orar nesse momento. Se chegou alguém aqui com alguma enfermidade, põe a tua mão direita sobre o teu coração, coloque a tua mão sobre a tua cabeça. Se você tem problema de esquecimento, não consegue lembrar das coisas, se você tem arritmia cardíaca, eu não sei, querido, qual o problema que você chegou aqui nesse lugar. Eu quero orar pelo teu casamento. Se você chegou aqui com um problema na tua família, no teu casamento, você acha que não tem mais jeito, você tem problema na educação dos seus filhos, acha que não tem mais jeito,
Quem sabe você tem um filho perdido nas drogas, ou você mesmo que está aqui, você chegou aqui com um vício. Eu quero te dizer, há esperança para você, querido. Há esperança. Deus vai começar um novo tempo na tua vida. Ele vai começar um novo ano. O ano de 2020 será o melhor ano da tua história. Se você crê, você recebe, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que nós opera. Em nome de Jesus, Pai, eu tomo autoridade agora sobre o câncer, eu tomo autoridade agora sobre toda enfermidade, sobre esse problema de arritmia cardíaca, sobre esse problema de pensamento, sobre essa dor que está tocando no coração dessa vida, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo nessa noite toda enfermidade, toda dor nesse lugar, toda doença, seja no corpo, seja na alma, seja na mente, seja no espírito. Eu dou uma ordem agora no nome de Jesus: câncer, morra em nome de Jesus. Enfermidade, fora. Doença, fora em nome de Jesus. Nós ordenamos a toda doença, a toda enfermidade, fora no nome de Jesus. A todo vírus, a toda bactéria causador de doença e de câncer e de enfermidade, morram agora na autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos nome que é sobre todo nome, nome que é sobre todo nome, nome que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre o teu casamento. E eu convido você também, abre a tua boca, querido, e une-se a mim em oração, e comece a profetizar sobre a tua família, comece a profetizar sobre o ano de 2020, comece a declarar o ano de 2020 próspero, comece a declarar o melhor ano da tua vida. Abre a tua boca, querido, não te cales, não te cales, exerça a sua fé, seja ousado, não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus é para gente corajosa, é para gente ousada, é para gente destemida, é para gente cheia do Espírito Santo. Profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Eu profetizo sobre as famílias que chegaram aqui, casamentos machucados, casamentos feridos, casamentos arruinados. Eu profetizo, Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida sobre o teu casamento. Deus está restaurando o primeiro amor da tua esposa da esposa pelo marido, do marido pela esposa, do filho pelo pai, do pai pelo filho. Eu profetizo filhos educados, filhos vivendo os princípios de Deus, filhos crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Eu profetizo lares restaurados, famílias restauradas, casamentos restaurados. Eu profetizo a queda do vício do álcool na tua casa, a queda do vício do cigarro, a queda das drogas, a queda da prostituição, da pornografia, do ciúme, da inveja, da avareza. Eu profetizo a queda de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu trabalho. Aleluia! Deus não está morto, Deus vive, Ele vive, Ele vive, e Ele tem poder para mudar as circunstâncias. Em nome de Jesus, eu decreto sobre a tua vida um novo tempo, um 2020, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Se você crê e se você ama o Senhor Jesus, aleluia, receba a cura, receba a bênção, receba os milagres, receba, 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 receba vitória, 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 em nome de Jesus, porque Ele nos fez mais do que vencedores. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda, aplauda o único que é digno, o único que é santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aplauda, aplauda Jesus, 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 Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Receba o teu milagre, receba a tua bênção,
Oh, em nome de Jesus, vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. Oh, toma posse do teu milagre. Não aceita nada mais, nada menos do que o milagre. Não aceite nada mais, nada menos do que a vitória. Não aceite nada mais, nada menos do que o melhor 2020 para a tua vida. Deus está te entregando agora uma caneta na tua mão. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Imagina Deus entregando agora uma caneta na tua mão. Deus, imagina agora Deus entregando uma página em branco nas tuas mãos. E agora presta atenção. O Senhor te diz assim: filho, escreve aí o melhor ano da tua vida. Escreve aí: eu vou mudar a tua situação financeira, eu vou mudar a história do teu casamento, eu vou mudar a tua situação emocional, eu vou mudar todas as coisas, porque eu sou Deus que cura, eu sou Deus que transforma, eu sou Deus que faço o impossível na tua vida. Aleluia! Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque só Ele é santo. Damos a Ti, Senhor Jesus, toda a glória. Aleluia.